Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha nos trânsitos para o final de semana. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias aí que a gente pode esperar para o final de semana? Bom, eu vou dar uma olhadinha junto com vocês a partir de sexta-feira, dia 31, até dia 2 de agosto de 2020, que é domingo. Então, de sexta a domingo, a gente tem aí a Lua transitando. Eu vou colocar aqui, eu vou voltar um dia. A Lua vai entrar no signo de Capricórnio, ou seja, a gente vai ter no final de semana a Lua transitando aqui por todo o signo de Capricórnio. Até domingo fica ali no signo de Capricórnio e domingo, às 15 horas, a Lua vai entrar no signo de Aquário. Bom, mas a gente vai ter a energia principal de uma lua capricorniana para o final de semana. E o que a gente pode esperar dessa lua transitando aí no signo de Capricórnio, fazendo aspectos aí desafiadores para Marte, fazendo oposição ali para Mercúrio. Além de tudo, a gente tem aí o Sol fazendo quadratura exata. Vai acontecer essa quadratura no domingo, às 8 horas da manhã, é quando a gente vai ter essa quadratura exata. Esse é um aspecto bem tenso que a gente vai ter, inclusive, para a semana seguinte toda. E também a gente vai ter aí Marte fazendo quadratura para a Lua e também já iniciando aí a sua quadratura para Júpiter, para Plutão, para Saturno, né? A gente vai começar a sentir esse Marte aí tensionando todos esses planetas. Além de tudo, a gente tem Marte também fazendo quadratura ali para Mercúrio nesse final de semana. Então, assim, o que a gente tem aí? A gente tem um final de semana com uma energia bem tensa no céu, que pode vir a exigir da gente um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de sabedoria. E uma questão de timing também, a gente tem que ter uma noção de timing para as coisas. Então, se você quiser conversar com alguém, se você quiser bater um papo com alguém, lembrando que Mercúrio aí está sendo tensionado por Plutão, na segunda-feira vai entrar aí numa oposição exata com Saturno, inclusive na segunda-feira a gente vai ter a Lua cheia no signo de Aquário, né? A Lua vai entrar aqui no signo de Aquário, a 11 graus vai fazer oposição para o Sol. Então, assim, nesse dia da Lua cheia em Aquário, vai ser o dia em que Mercúrio e Saturno estarão fazendo essa oposição exata. Então, assim, é como se esse final de semana fosse uma preparação, é como se fosse um treinamento para essa segunda fase da lunação, que vai ser o fechamento aí. Ou seja, a gente vai ter um período em que vai ser muito importante a gente saber o que falar, saber o timing certinho, a hora certa de falar as coisas, saber colocar as coisas de uma forma emocionalmente consciente, séria e comprometida, ou seja, não dá para a gente falar as coisas da boca para fora, simplesmente falar sem ter conhecimento de causa, sem entender do assunto, como amadores mesmo. É importante a gente entender que esse final de semana, que já é um treinamento, né, para esse próximo ciclo aí que a gente vai ter da Lua, é um momento bastante delicado para que a gente amadureça a nossa forma de se relacionar com o outro, de sentir o outro, de falar com o outro e principalmente de agir. Porque Marte, Quiron, Lilith, todos esses estão tensionando ali a Lua, tá? Porque a Lua vai passar pelo signo de Capricórnio. Vocês estão vendo aqui, olha, a Lua já fazendo quadratura, tá? Aqui, olha, sexta-feira a gente já começa a sentir essa Lua com mais força, ali fazendo quadratura e conversando com Urano. A Lua vai conversar com Urano na sexta-feira e essa quadratura de Sol para Urano também já vai estar aí bastante ativa. Então, na sexta-feira é um dia bastante agitado, talvez a gente sinta uma necessidade, inclusive emocional, de passar por mudanças ou talvez a gente fique um pouco inquieto em relação às situações da nossa vida, principalmente aquelas situações que estão se repetindo, que estão num looping aí. Então, esse final de semana, se você se perceber irritado, impaciente com alguma coisa que está sempre acontecendo igual, com as pessoas que você se relaciona, que estão sempre falando as mesmas coisas, que estão sempre pegando no pé pelos mesmos motivos, ou um chefe que está sempre apontando o mesmo erro, a mesma questão, que não quer sair daquela ideia, é importante a gente entender que a gente vai estar um pouco impaciente para isso, só que o importante é a gente saber como
falar com as pessoas. Na sexta-feira, Mercúrio já vai começar a fazer aí uma oposição exata para Plutão. Sábado ali vai ser a oposição exata. Então, assim, se você deseja transformar alguma coisa, se você deseja mudar, colocar fins em algum processo que esteja aí acontecendo, em algum processo de looping que esteja acontecendo, tenha sabedoria e controle emocional, inteligência emocional para lidar com isso, para resolver esta questão, para levar novas ideias e mudar aquela ideia antiga e trazer uma nova ideia. Mas aí é importante saber falar, é importante saber vender a sua ideia, né? Colocar a sua ideia, explicar a sua ideia, simplificar a sua ideia, para que as pessoas entendam o que você está tentando trazer de informação. Ou talvez seja um momento interessante para você simplesmente chegar para si mesmo e falar assim: para que eu estou me desgastando com isso? Para que eu estou me martirizando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não mudo a minha forma de sentir em relação a essas pessoas ou a esses problemas? Por que eu não posso simplesmente colocar um fim nesse incômodo? Eu posso simplesmente tocar a minha vida para frente sem deixar que esses assuntos me machuquem, ou seja, é o fim ali de Plutão. Colocou fim naquilo, você muda o seu jeito de ser, de interpretar a situação, você se esforça para que aquilo não te fira mais, não te incomode mais e pronto, você transmutou, você mudou. E se você quiser mudar algum ponto de vista de uma outra pessoa, você pode tentar, lembrando que é muito importante ter uma certa paciência, ter um certo tato, um certo cuidado para falar com as pessoas. Netuno está ali ajudando nessa conversa com Júpiter ali, então existe a possibilidade, né? Esse Netuno também está falando com Mercúrio ali no signo de Câncer. Então, assim, existe a possibilidade da gente ter um certo tato, da gente ter um certo magnetismo, da gente conseguir mostrar um pouco de magia naquilo que a gente está querendo dizer, e as pessoas podem comprar a nossa ideia sim. Mas isso se a gente não for para cima com tudo, com ar de soberba, se a gente não tomar cuidado com a nossa entonação, com o nosso desejo de impor as coisas para as pessoas, ou seja, tem tudo isso que a gente precisa medir. Por que medir? Porque Mercúrio está fazendo oposição ali também para Júpiter, então a tendência é a gente aumentar esse nosso desejo de controle, de uso da força, de mandar, de impor, né? Tudo isso é muito essa energia capricorniana, que se sente muitas vezes o dono da verdade também, e Júpiter estando ali, que é o regente de Sagitário, intensifica mais ainda essa verdade absoluta. Então a gente tem que ter um certo tato, um certo cuidado para falar com as pessoas e para lidar com as situações, principalmente na sexta-feira e no sábado, tá? Então, na sexta-feira a gente vai ter aí a Lua fazendo esse trígono para Urano, mas Urano vai estar ali fazendo uma quadratura para o Sol. No sábado, essa quadratura vai ser exata quando o Sol ele quadra Urano, principalmente no signo de Leão, é quando a gente tem inspirações muito doidas, muito fora da caixinha. Talvez a gente sinta um desejo e uma vontade muito grande de pegar aquelas coisas estagnadas e paradas e simplesmente jogar a janela fora, sabe? Quando você olha assim para a sua mesa do escritório, você quer pegar tudo aquilo e jogar fora e falar: eu quero tudo novo, eu quero reciclar isso aqui porque eu estou cheio de novas ideias, cheio de inspirações. Só que essa quadratura é uma tensão. É uma tensão em que esse chamado para renovação, para reciclagem, principalmente interior, se torna muito presente. E muitas vezes a gente pode perder o equilíbrio aqui, né, nessa energia, nessa tensão, e fazer as coisas de supetão, em momentos de rompantes, principalmente com a Lua fazendo oposição para Mercúrio ali. Então a gente pode começar a falar as coisas e simplesmente dar um grande problema. Vocês veem aí que no sábado a gente vai ter a Lua fazendo conjunção com Júpiter, com Plutão, fazendo oposição para Mercúrio, fazendo quadratura para Marte, para Lilith, para Quirón. Ou seja, sábado é um dia bastante tenso. Aqui está por volta de 9 horas e 40 minutos, né, da noite.
21 horas, e essa lua transitando por aqui também é um período que é importante a gente ter uma certa cautela dentro de casa, com as pessoas do nosso convívio comum, com autoridades dentro da nossa casa, ou se você é uma autoridade dentro da sua casa, se você tem um certo comando ali, preste atenção para ver até onde você está fazendo as coisas direitinho, se você não está ultrapassando alguns limites, algumas barreiras, se você não está colocando o dedo em feridas de pessoas, se você não está, de repente, falando coisas que pode ferir muita gente. Isso não só dentro da sua casa, do seu lar, mas também com as pessoas mais próximas, mais íntimas, em que você tem uma certa intimidade, em que as pessoas te conhecem bem e você conhece bem também essas pessoas. Então, esse momento, esse final de semana, é um momento bastante delicado para a gente não causar nenhum problema ou nenhum rompimento ou nenhuma discussão dentro de casa. Essa lua em Capricórnio, ela convida a gente a colocar em prática a nossa inteligência emocional, a nossa sabedoria, a nossa serenidade, ou seja, busque a sua serenidade, busque o seu poder de controle, Plutão, ou seja, a gente tem aí um Plutão que ajuda a trazer um domínio das nossas emoções, o domínio da nossa comunicação. É a gente se perceber, se notar e ter um certo controle disso. Ou a gente se controla, ou a gente controla os outros. No momento que a gente controla os outros, tudo pode desandar com esse Marte fazendo quadratura ali. Pode ser que tenham agressões, brigas, discussões, violências domésticas e coisas do tipo. Então, o que você puder fazer para evitar essas confusões e esses problemas, melhor. Se você não puder evitar, se você não tiver como evitar, aí é aquilo. Corre e pede ajuda, encontra um meio de pedir ajuda e se proteja de alguma forma, caso chegue ao extremo aí, por exemplo, de violência doméstica, de agressão física, psicológica, de chantagem emocional, de pressão emocional, qualquer coisa nesse sentido, já perceba aí o que precisa ser mudado e trace estratégias para você sair dessa armadilha aí. Tá certo? Pode ser aquele momento de chamado também para mudanças que precisam acontecer com Urano e Sol ali fazendo quadratura. Lembrando que a Lua vai conversar com Netuno também aí no final de semana, vai fazer um aspecto exato, Júpiter, Lua e Netuno. Esse aspecto aqui pode trazer para a gente uma certa tranquilidade, uma certa esperança, uma certa fé de que a gente dá conta de resolver as questões, de uma compreensão de que aquelas coisas que estão acontecendo por um propósito, que está saindo dos acontecimentos uma grande lição, tanto para um quanto para outro, tanto para aquela situação, para quem está envolvido em alguma situação, uma situação de transformação, mudanças de ideias, mudanças de paradigmas, ou seja, qualquer coisa que esteja sendo mostrado aí, esse aspecto pode ajudar a gente a entender num nível muito mais acima, sabe? Muito mais espiritual. E talvez a gente tenha mais compaixão, mais empatia e mais respeito pela situação que está acontecendo. Isso aqui pode trazer para a gente uma tranquilidade, no sentido, por mais tensa que esteja a situação, por mais densa que esteja a situação, você está ali iluminado ou iluminada, você está ali sublime, né? Dentro de uma esfera de confiança, de fé, de certeza que tudo vai dar certo, que simplesmente faz com que você evite fazer o ciclo da ira, da raiva, da briga ganhar força. Então, assim, você está evitando de dar força na engrenagem ali. Se uma parte da engrenagem para de funcionar, essa roda não gira mais. É aquela velha frase, quando um não quer, dois não briga, não é isso? Então, seria mais ou menos isso. Se você se manter mais elevado, nessa energia mais elevada, pode vir grandes ensinamentos dessa situação tensa aí que a gente pode passar, tá? Não só tensa, mas de muita transformação e muita percepção de coisas novas, inusitadas. Inclusive, essa quadratura de Urano e Sol pode simbolizar ocorrências súbitas,
aí na nossa vida, coisas que nos surpreendam, que a gente não está esperando e simplesmente aquilo explode na nossa frente, e a gente tem que ter essa maturidade, essa consciência para manter o controle da situação, para manter a nossa sabedoria e a nossa inteligência emocional diante da situação. Então é isso que esse final de semana está exigindo da gente. E ali no domingo, a Lua já entra ali às 15 horas no signo de Aquário, e Mercúrio já começa a se preparar aí para sua oposição com Saturno. E Marte e Júpiter ali no domingo começam a fazer a sua quadratura exata também. A quadratura exata desses dois astros aí vai acontecer na terça-feira às 10 horas e 6 minutos, isso no céu da semana eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ali no domingo a gente já começa a sentir essa tensão, porque os dois já estão ali a 19 graus. Com a Lua entrando ali em Aquário no período da tarde, a partir de 15 horas, a nossa emoção pode mudar um pouco. E esse Urano passa a ganhar mais força, tá? Porque a Lua, estando em Aquário, ela aciona Urano em Touro. Urano está fazendo quadratura para o Sol e a Lua vai fazer quadratura para o Sol. Inclusive, na Lua cheia, que vai acontecer a 11 graus de Aquário, vai acontecer com uma quadratura exata ali para Urano. Tá? Então, assim, a gente tem uma lua cheia aí, um período de lua cheia em Aquário, da lunação de Câncer muito intensa, com muitas surpresas, com muitas reviravoltas. E essas reviravoltas já podem começar a acontecer aí no domingo. Ou seja, no momento que a gente passa por aquele momento de transformação, que a gente percebe o que precisa ser mudado, o que precisa ser transmutado, o que precisa ser trabalhado, aquilo que a gente percebeu, as lições que a gente aprendeu de todos esses aspectos difíceis. No domingo, talvez a gente já chegue ali no período da tarde com muita vontade de fazer esta mudança, uma necessidade emocional de mudar. Aqui pode nascer na gente um espírito ou uma alma mais rebelde, mas no sentido de agora é hora de fazer a mudança. É claro que se a gente levar a maturidade e a inteligência emocional de Capricórnio para Aquário, aqui a gente pode ser incrivelmente cirúrgico na transformação e nas mudanças e nas reciclagens que a gente pode fazer para aquelas situações que estão acontecendo. Aqui é a mente científica, né? Imagina, a Lua, que é o emocional, então é a gente ter o nosso emocional em equilíbrio e ter essa consciência mais científica, ter essa inteligência emocional mais científica. O que precisa ser feito? Aonde que eu preciso mexer para chegar naquele resultado no futuro que eu quero? Quais os pauzinhos que eu preciso mexer? Com quais pessoas eu preciso entrar em contato? Quais entidades que podem me ajudar? Quais os caminhos que eu posso traçar? Que aí essa Lua vai fazer um aspecto positivo para Marte ali. Então, quais os caminhos que eu posso traçar para chegar no meu objetivo? Que é mudar alguma coisa, que é transformar alguma coisa, que é progredir em alguma esfera da vida. Aí a esfera é você quem tem que identificar, né? Você tem que ver aí qual é a esfera, qual é o assunto específico da sua vida que de repente precise passar por essas transformações. Então a gente tem aí um final de semana com uma energia muito transformadora, muito intensa, com muitas lições, e que se a gente souber realmente utilizar a nossa inteligência emocional, a nossa sabedoria e a nossa compreensão do que está acontecendo ao nosso redor e tivermos controle das nossas emoções com Plutão ali, o resultado pode ser lindíssimo, bastante transformador. Claro que nem sempre as transformações são fáceis de passar, nem sempre uma mudança é simples de ser vivida, mas lá na frente talvez a gente perceba os grandes benefícios desse momento de tensão que a gente está tendo aí no final de semana, tá bom? Que vai se estender para a próxima semana todinha e para o próximo ciclo. A lua cheia em Aquário vai ficar aí até quando a gente tiver a lua nova no signo de Leão, tá bom?
Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo das previsões para o final de semana. Lembrando que na segunda-feira tem lua cheia em Aquário, da lunação de Câncer. E eu vou fazer esse vídeo para vocês. Eu vou ver como é que eu vou fazer o vídeo do céu da semana e da lunação para vocês. Como é que eu vou me organizar aqui para enviar isso para vocês, tá bom? Por isso que eu tô gravando esse vídeo, tô enviando para vocês na quinta noite, para vocês já terem o vídeo das previsões do final de semana. Então vocês já vão entender mais ou menos quais são as energias que estão aí. E ainda vai ter o vídeo do céu da semana que vem e a da lua cheia também. Então, esperem aí que eu vou me organizar direitinho para ver como é que eu vou enviar esses vídeos para vocês, combinado? Mas esse aqui já foi, tá aí para vocês. Um super beijo para todos, um ótimo final de semana de muito controle, de muita inteligência emocional para todos nós. Lembrando que se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!